Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele enviou o seu anjo e, por meio dele, apresentou-a em sinais ao seu escravo João, que deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo, sim, de todas as coisas que viu. Feliz é aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às coisas que estão escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. João, as 7 congregações que estão na província da Ásia, que tenham bondade imerecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão perante o seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o governante dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue, e fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Sim, a ele seja dada a glória e o poder para sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, incluindo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Dizendo, escreve o que vires num rolo e envia-o a estas 7 congregações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve as coisas que viste, as coisas que estão a ocorrer agora e as coisas que ocorrerão depois destas. Este é o segredo sagrado das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos das 7 congregações, e os 7 candelabros representam as 7 congregações. Conheço as tuas ações, o teu trabalho árduo e a tua perseverança, e sei que não toleras homens maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não o são, e constataste que eles são mentirosos. Mostras perseverança e suportaste muitas coisas por causa do meu nome, sem te cansares. Contudo, tenho algo contra ti: abandonaste o amor que tinhas no princípio. Portanto, pensa no quanto caíste, arrepende-te e pratica as ações que praticavas no início. Se não, virei ter contigo e removerei o teu candelabro do seu lugar, a menos que te arrependas. No entanto, tens algo a teu favor: odeias as ações da seita de Nicolau, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações: aquele que vencer, vou conceder-lhe que coma da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da congregação em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Conheço, também, a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas que, na verdade, não o são. Eles são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo das coisas que estás prestes a sofrer. O diabo continuará a mandar alguns de vocês para a prisão, de modo a que sejam plenamente provados, e terão tribulação por 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu vou dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações: aquele que vencer, a segunda morte de modo algum lhe causará dano. Ao anjo da congregação em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a longa espada afiada de 2 gumes: sei onde moras, isto é, onde está o trono de Satanás. Contudo, persistes em apegar-te ao meu nome e não negaste a tua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto ao vosso lado, onde Satanás mora. Contudo, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem o ensinamento de Balaão, que ensinou Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e cometessem imoralidade sexual. Da mesma forma, também tens os que seguem o ensinamento da seita de Nicolau. 16 Portanto, arrepende-te, senão, virei ter contigo depressa e guerrearei contra eles com a longa espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações: aquele que vencer, vou dar-lhe do maná escondido, e vou dar-lhe uma pequena pedra branca, e na pedra está escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Ao anjo da congregação em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como uma chama ardente e cujos pés são como cobre refinado. Conheço as tuas ações, o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança, e sei que as tuas ações recentes são mais numerosas do que as anteriores. Contudo, tenho algo contra ti:
Toleras aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza e que ensina e desencaminhar os meus escravos, induzindo-os a cometer imoralidade sexual e a comer coisas sacrificadas a ídolos. E eu dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não se quer arrepender da sua imoralidade sexual. Portanto, estou prestes a lançá-la num leito de doença e, aos que cometem adultério com ela, em grande tribulação, a menos que se arrependam das ações dela. E vou matar os seus filhos com uma praga mortífera, de modo que todas as congregações saberão que eu sou aquele que examina os pensamentos mais íntimos e o coração, e vou pagar-vos individualmente segundo as vossas ações. No entanto, digo aos que restam em Tiatira, a todos os que não seguem este ensinamento, os que não chegaram a conhecer as chamadas coisas profundas de Satanás, não vos ponho nenhum outro fardo. Contudo, apeguem-se ao que tem até que eu venha, e, aquele que vencer e guardar os meus caminhos até ao fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele irá governá-las com uma vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi a autoridade do meu Pai, e eu vou dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao anjo da congregação em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas ações e sei que tens a reputação de estar vivo, mas estás morto. Sê vigilante e fortalece o que resta e que estava prestes a morrer, porque vi que as tuas obras não foram plenamente realizadas diante do meu Deus. Portanto, continua a lembrar-te do que recebeste e ouviste, continua a guardá-lo e arrepende-te. Certamente, a menos que despertes, virei como um ladrão, e de modo algum saberás a hora da minha vinda. Contudo, tens alguns em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo com vestes brancas, porque são dignos. Aquele que vencer estará assim vestido, com vestes brancas, e eu de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao anjo da congregação em Filadélfia, escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de David e que abre de modo a que ninguém feche e fecha de modo a que ninguém abra. Conheço as tuas ações, vê, coloquei à tua frente uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E sei que tens um pouco de poder, que guardaste a minha palavra e não te mostraste desleal para com o meu nome. Vê, eu farei com que os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não o são, mas que mentem, venham e se curvem diante dos vossos pés e vou fazê-los saber que vos amo. Visto que guardaste a palavra a respeito da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação, que virá sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que moram na terra. Venho depressa, persiste em apegar-te ao que tens, para que ninguém leve a tua coroa. Aquele que vencer, vou fazer dele uma coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá de lá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao anjo da congregação em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas ações e sei que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente, assim, visto que és morno e não és nem quente nem frio, vou vomitar-te da minha boca. Visto que dizes: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não sabes que és miserável, coitado, pobre, cego e nu, aconselho-te a comprares de mim ouro refinado pelo fogo, para que fiques rico. Vestes brancas, para que fiques vestido e para que não se exponha a vergonha da tua nudez. E colírio para aplicares nos olhos, a fim de que possas ver a dor. A todos aqueles que amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Ouçam, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Sobe para aqui, e vou mostrar-te as coisas que têm de ocorrer. Depois disto, eu fiquei imediatamente sob o poder do Espírito e vi um trono no céu, e havia alguém sentado no trono. Aquele que estava sentado tinha a aparência de pedras de jaspe e de sárdio,
E, ao redor do trono, havia um arco-íris de aparência semelhante à esmeralda.